E a galera do terceirão, mais ou menos nos encontrando hoje. Lá no módulo 4 a gente percebe que tem duas conexões importantes, que é a cultura e a antropologia. E a gente começando a olhar para a cultura e olhando para a antropologia, que é no estudo desse homem, tá? Como é que ele se desenvolve ao longo do tempo. E a pergunta fundamental, voltando nas aulas anteriores, para vocês e para mim, o que seria uma cultura mesmo? O que é cultura? É ver a quadrilha nesse mês de junho, é ver o boi, é ver as danças, pinturas. Afinal de contas, o que é cultura? Que a gente vê todo mundo falando sobre ela, como é que é, mas fica essa pergunta para nós, nessas aulas anteriores. Afinal de contas, o que é cultura? Vamos a partir daí o nosso princípio fundamental. Existem alguns teóricos que lhe dão uma concepção acerca do que seria cultura. Então, Edward Taylor vai dizer o que para nós? Todo comportamento aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, a maneira como a gente fala, como a gente veste, usamos os materiais, tudo. Isso daí é cultura. Não é uma questão porque eu nasci na família X, Y, que vai determinar que tipo de cultura eu tenho. Não. Todo e qualquer comportamento que você aprendeu ao longo do tempo, isso é cultural. Se a gente for observar isso daí, se a gente falar para nós, se a gente olhar para a questão indígena, a aprendizagem lá, a cultura, era passada de geração em geração. Sempre o mais velho ia repassando para os mais novos e daí se seguia esse ciclo. No nosso caso, hoje nós temos a questão acadêmica. Você tem a escola, cursos, onde você aprende algumas coisas. Agora aqui não. Tudo aquilo que nós temos como se comportar, se aprendemos de alguma forma, isso daí é cultural. Independe se eu nasci na família A, B, C ou D. O nosso segundo teórico, que é Alfred Kruber, a cultura é um processo acumulativo, resultante de toda a experiência histórica das gerações anteriores. O ser humano resulta do meio cultural em que é criado. Então a gente percebe que toda a relação que a gente tem, e é uma característica da sociedade, que é essa, a sociedade só é sociedade graças às suas relações. E a questão cultural é tudo aquilo que você acumula nessas suas relações. Então se você olhar hoje para a tua família, que o teu pai e que tua mãe foi o que os seus avós foram, que os seus bisavós, e daí te segue. A gente vai dando essa continuidade. É interessante, fica aquela máxima para nós. O pai e a mãe que você for daqui a 15, 20, 25 anos, vai ser o mesmo que você tem hoje, que é o seu pai e sua mãe. Você só vai repetir a mesma forma como teu pai e tua mãe vive no teu dia a dia. Por isso que é um processo acumulativo, tá? Segundo o Gruber. Isso é algo que você acumula ao longo do tempo. Então imagina se vocês têm 18, 17... 16 anos, todo esse tempo que você tem, essa acumulação, você aprendeu muitas coisas. A questão do comportamento, a questão do determinada situação em que você está, de respeitar o mais velho, de não buscar situações em que você prejudique o outro. Isso você adquiriu, culturalmente falando, porque se acumulou. Alguém foi te repassando, pode ter sido teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teu tio, tua tia, alguém mais velho, o teu responsável. Ele te indicou essas possibilidades. Segundo Clifford, conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções que governam o comportamento. Então a gente percebe que a cultura tem uma conexão direta com o que eu sou, a maneira do que estou agindo durante as coisas que eu faço no meu cotidiano, o jeito que você é hoje. Tudo que você adquiriu porque alguém te repassou. Vamos imaginar, quando a gente nasceu, nós éramos uma tábula rasa. É aquela temática de Aristóteles, tá? Você é um quadro branco, as impressões que você tem, você vai colocando aqui no teu cérebro, vai acumulando e você vai adquirindo. Por quê? Porque isso vai ao longo do tempo, vai caminhando e hoje você vai se desenvolvendo. E a partir daí, culturalmente falando, tudo aquilo que você acumula, tá? Por isso que ele diz que são mecanismos de controle, tá? É um conjunto. Então tudo que a gente adquire são várias coisas que a gente observa no dia a dia. A maneira como você se comporta na sala de aula, em relação às tuas amizades, isso tudo foi de forma, tá? Que você adquiriu ao longo do tempo. Porque Levi-Strauss vai dizer que todo ser humano cria normas, o que permite a organização social. Então você imagina, quando você está dentro da sua casa, você tem seu pai e sua mãe, sala de aula, alguém mais velho, responsável, existe uma temática para você conviver lá dentro. Por isso que ele diz, tá? Ao criar uma norma, o teu objetivo é para que você se organize de forma social. Então imagine se não tivesse a questão da sala de aula, todo mundo pudesse fazer o que quisesse numa sala de aula. Gritar, correr, pular. Não.
Se cria uma norma para que se possa fazer uma organização dentro da sociedade, as pessoas possam conviver bem dentro desse mesmo espaço. Lembra que a gente está falando de cultura, a gente percebe o quão ela tem grandes possibilidades de fazer. O que acontece hoje em relação à figura do Floyd lá nos Estados Unidos, aquele negro que foi morto, o caso daquela criança que caiu do prédio, aquela é uma questão em que a patroa não teve essa preocupação de olhar pela criança. Isso daí, gente, essas pessoas que têm essa atitude, culturalmente falando, foi que elas adquiriram ao longo do tempo. A questão do racismo, do preconceito, porque elas adquiriram isso daí. Se a gente quer mudar isso daí, tem possibilidade? Tem. As nossas crianças. Nós podemos mudar o conceito? Podemos, mas criança é num processo formativo. Então, tudo aquilo que ele vê, que ele observa, vocês podem ver, se você tem um irmão mais novo em casa, tudo que ele faz é um reflexo do que as pessoas mais velhas fazem dentro de casa. Se você tem uma família que todo mundo grita, o que a criança vai fazer? Vai gritar. Por quê? Porque ela está vendo aquilo do dia a dia dela. Hoje, a gente tem algumas atitudes, comportamentos, porque nós aprendemos isso aí dentro de casa. Então, a gente começa a observar que todo esse processo de acumulação que nós temos, maneira de comportamento falando, é adquirido dentro do segmento, e a nossa casa é o primeiro local, porque nossas primeiras relações começam dentro de casa, você começa a se formar ali dentro. Por isso que ele fala, nós precisamos criar normas para que a gente possa organizar a sociedade de uma forma melhor. Leles vai dizer o que para nós, White? O ser humano cria símbolos, o que permite interpretar o meio e perpetuar a cultura. Veja o que é bom, coloca na sociedade ao longo do tempo. Isso é tão verdade que a questão do que a gente vê hoje, racismo e preconceito, foi criado, tá? Você cria símbolo, e isso permite interpretar o meio e perpetuar. Então, o racismo, se a gente não tiver um cuidado, a homofobia, o fundamentalismo religioso, a gente tem que ter essa preocupação, porque pode, uma forma de você perpetuar ao longo do tempo isso da sociedade, terão suas consequências. Então, a gente vai ser alguém intolerante, não vai aceitar determinado tipo de coisas que você vê como errado, porque isso foi colocado para nós. A gente começa a interpretar que é errado. Só relembrando aqui para nós, lembra que a gente falou uma vez no terceiro ano, a questão do feminicídio do Maranhão? A gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pode estar perpetuando, tá? Isso dentro da cultura machista, em que o homem acha que tem esse direito único, exclusivo, e ele pode fazer com a mulher o que ele quiser. Dentre essas coisas, lembra que a gente falou? A violência física, horrível, não é? Agora imagine a patrimonial e a psicológica, em que todas as mulheres do Brasil, não só aqui no Maranhão, no Brasil principalmente, sofrem hoje. Você viu a questão daquele policial, acho que foi em São Paulo, em que a mulher liga pedindo ajuda porque o marido está descontrolado, porque bebeu. Você vê as atitudes que ele tem? Quanto você ganha 1.000, eu ganho 300 mil. E isso foi o que ele aprendeu aonde? Aqui, ó. A organização social que ele vive. Interpretar o meio e perpetuar a cultura. Então, na cabecinha dele, ele achava que ele estava certo, porque era alguém superior. Isso ele aprendeu porque alguém passou isso para ele. A gente vê aqui, ó, processo acumulativo, comportamento aprendido. A gente percebe como a questão cultural pode mudar. Essas atitudes que a gente vê na sociedade podem mudar, galera. Sim, podem mudar, mas vai depender, tá, da forma como nos é colocado. Então a gente tem que mudar essa realidade. Então, hoje as crianças têm uma grande possibilidade de fazer um mundo melhor, mas existem crianças que já estão tendo essas mesmas atitudes preconceituosas, racistas, porque alguém em casa está ensinando, está repassando isso para perpetuar dentro da cultura. Então, nosso cuidado é em relação a isso daí, olhar para a cultura não como algo negativo, que quem é afrodescendente, se ele segue a religião do candomblé ou outra religião, que ele é alguém horrível, inferior, porque tem pensamentos de alguns religiosos por aí que dizem que aquilo ali é demoníaco, que tem que ser expurgado, tem que ser tirado. A gente sabe que existe uma história por trás disso daí. Então, nosso papel hoje não é ser o juiz e condenar. Pronto, não presta, é uma porcaria, tira fora. Não. Isso é uma questão cultural porque já vinha ao longo do tempo, gente. As pessoas viviam, já tinha essa experiência na África. E nós sabemos que isso é muito mais velho que o cristianismo. Então, nosso papel, dentro da linguagem que a gente fala de ecumenismo, é pegar o que é bom e convergir para um ponto melhor. Não destruindo, criticando, impondo, para que não possa perpetuar essa cultura, tá? Cultura machista, da superioridade. Nosso papel é mudar isso daí. Por isso que a cultura, como cada uma das histórias que falavam, tem essa preocupação, tá? Temos Ruth Benedict, que vai dizer o quê?
A cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Então, olha só. Cultura, homem, lente, como você estivesse observando as coisas. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas. E, portanto, tem visões desencontradas das coisas. Então, imagina, quando você acha que você tem como pensamento e ideia único, foi o que aconteceu no nazismo, em que era uma lente diferente quando olhava para o judeu, o que tinha que acontecer? Bora exterminar para o negro, para alguém que tinha alguma deficiência, porque não presta. Elimine. É essa visão diferente, tá? Essas lentes que ele usava. E isso foi lançado, perpetuou na sociedade. E até hoje, galera, existe neonazista. É uma coisa que aconteceu lá, década de 39, década de 30 até a década de 40, que tem, se você pega 39 a 45, que é a guerra. Isso foi 6 anos, isso se incutiu na mente, as pessoas achavam que eram superiores. E hoje, mais de 70 anos depois, as pessoas ainda acham que são superiores. Que existe uma raça única, ariana, superior, as outras são inferiores. Nos Estados Unidos você acha que quem é afrodescendente tem que eliminar porque é alguém inferior, porque na história se disse para ele que ele era alguém inferior, que o branco era superior. Então é questão cultural, galera, isso daí é desafiador. Vocês, quando começarem a se inserir, não na nossa realidade, mas quando você estiver no mundo acadêmico, não digo do Maranhão, mas quando você for para um outro estado, por exemplo, se você for a São Paulo, vai ser preocupante, porque eu dou um exemplo para vocês do meu irmão. Quando ele foi morar em São Paulo, a primeira coisa que perguntaram para ele se tinha jacaré, porque eu sou do Pará e sou de Belém, eles imaginavam, ei, você já viu um jacaré? Onde é que o jacaré anda na tua cidade? Tem índio lá? Olha as concepções que as pessoas têm em relação a que é nortista, que é o meu caso. Que ele é um bando de índio, tem animais andando pela rua. Alguém pode dizer, não, isso é besteira. Não, mas acontece, galera, infelizmente, porque alguém plantou culturalmente isso daí, que existe alguém, tá, que mora em determinado tipo de região e ele é inferior. E principalmente para o nordestino, olha como é interessante, se você for um dia em São Paulo, como é que o nordestino é chamado lá? O Paraíba, o Ceará e o Baiano. Olha o nome do nordestino para quem está lá em São Paulo. Ó, Paraíba, o Baiano, o Cearense. A gente percebe que essa questão cultural, lembra que a gente fala aqui, que essa visão que a gente tem, se você tem uma visão diferente, você vai ver isso aí sempre. É só você em Brasília, os candangos. Quem foram os candangos? Você já viu essa história que foi os nordestinos que construíram praticamente Brasília através de muita morte, muito suor para construir. E você vê a realidade, não só Brasília, você vê Sul e Sudeste, praticamente o nordestino está lá presente, construindo as coisas. E existe um relato, uma vez eu vi uma reportagem de um jovem, ele era maranhense, e antes dele sair na rua, ele treinava na frente do espelho para ele falar que as pessoas não percebessem que ele era nordestino. Ele tinha vergonha de mostrar, porque ele sabia a grande gama preconceituosa que existia em relação ao nordestino, porque lembra como a gente falava anteriormente, você pode perpetuar isso daí dentro de uma sociedade de uma forma cultural, em que vê o nordestino dessa forma. Então a gente percebe que a cultura não é só a questão que você vê da festa junina, mas em relação às pessoas se comportarem ao olhar o indivíduo da sociedade. Os indivíduos participam diferentemente de sua cultura. Então nós somos convidados a conhecer outras culturas. Se você puder um dia visitar uma tribo indígena, você visitar um quilombo, uma comunidade quilombola, que são remanescentes desses quilombos, você vai ver como é que é interessante. Eu tive a oportunidade de visitar tanto quilombos e aldeias indígenas, eu digo para vocês, é muito enriquecedor, porque você começa a ter um ponto de vista diferente em relação a algumas coisas, em relação ao contato como deve ser feito com a natureza. Diferente do homem branco, o inteligente, o superpoderoso, ele tem a natureza como algo comercial, então ele destrói. E o indígena, o afro, tem uma relação de proximidade da mãe terra, então tem que ter esse respeito. Você vê como é interessante, se você perceber hoje, você vê grandes plantações de soja aí, de eucalipto, a preocupação é comercial, ele não está preocupado com o impacto ambiental, não. Aí você liga essa TV, agro é pop, agro é tudo, né? Mas quem vive da agricultura precisa de quê? De irrigar, não é isso? De água. E onde é tirada essa água para irrigar? Quantos rios aí já morreram por causa da irrigação, outras situações, pela questão do minério, o ouro, que foi lançado o mercúrio, quantos leitos freáticos foram destruídos? Diferente do índio e do afro, o contato com a natureza é de proximidade, é como se fosse alguém próximo a ele, que merece respeito. Então a morte para eles é uma coisa bonita, é como se você fosse tirado do ventre da mãe e você volta para o mesmo ventre da sua mãe, na vida e na morte. É um ir e voltar.
Então a Terra vai acolher de volta aquele que um dia saiu dela. Então a gente precisa aprender com essas culturas a importância dessa relação. A participação do indivíduo em sua cultura é sempre limitada. Nenhuma pessoa é capaz de participar de todos os elementos de sua cultura. Todos necessitam saber como agir em determinadas situações, também como prever o comportamento dos outros. Em nenhuma sociedade, todas as condições são previsíveis e controladas. E o que a gente vê muito isso aí é hoje. Quando você vê alguém que tem uma atitude em relação com alguém afro, alguém homossexual, que você espanca, mata. Então não é uma coisa que você controla, porque anteriormente alguém repassou isso para ele. Que esse alguém daí é perigoso, que ele é uma escória, tem que ser eliminado. E as pessoas bebem dessas ideias. E isso lança na cultura, né? Que a gente fala, você acaba transformando isso daí em algo absoluto. E as pessoas imaginam que é assim. Então se a gente tem algum preconceito, alguma atitude, é porque a gente está aprendendo dentro de casa, porque foi lá que começou tudo. Não foi na rua não, na sala de aula. Você aprendeu dentro de casa, em que você tem preconceito em relação a determinado tipo de situação. Embora nenhum indivíduo conheça totalmente seu sistema cultural, é necessário ter um conhecimento mínimo para operar dentro do mesmo. Então eu falo da cultura negra, você vê os movimentos aí, porque aconteceu uma situação, se você não conhece esse movimento, essa cultura, então você vai achar que é balela, é perda de tempo, é uma briga que não vai ter fim, mas é uma questão histórica. Culturalmente falando, a gente precisa reconhecer que precisa mudar muita coisa na história. Hoje, principalmente em relação à figura do afro, do indígena, é desafiador por causa disso, porque essa cultura já está implantada aí. Cultura do machismo, do feminicídio, as pessoas acham como se normalidade. E tem pessoas que aceitam, não tem que ser assim, porque é a melhor forma de ter um controle. Olha só a cabeça que as pessoas têm. E lembrando que as culturas são dinâmicas, não é uma coisa estagnada, não é a cultura do machismo que vai ser sempre essa que vai imperar na sociedade. Cultura feminicista também não. Isso daí pode mudar, ela não é uma coisa estagnada. Então, nosso papel dentro da realidade é encontrar situações em que eu possa mudar isso daí. Por isso que cada um desses teóricos, quando eles observavam a cultura, tinha essa preocupação de saber que ela está aí, ela existe, mas a forma como ela está sendo repassada, ela vai ter consequências. E uma delas maiores que nós temos é isso daqui, ó. Quando a gente fala de eurocentrismo, foi o que aconteceu, infelizmente, para a nossa realidade no Brasil. Quando chegaram para cá os europeus, o que eles diziam? Índio era o que para eles? Era selvagem, então é alguém inferior. Negro era alguém o que para eles? Inferior, não tem alma, abaixo. Então esse indivíduo chega com essa ideia, com esse pensamento, e isso perpetua até hoje, em relação às duas figuras. Carta de achamento que foi escrita pelo Vaz de Caminha quando chega no Brasil, tá? Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, muito novas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos, caídos pelas espadas e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas, e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olhar, não tínhamos nenhuma vergonha. Então você imagina, isso daí é o primeiro contato que você tem do europeu com o indígena, então a concepção era essa daí. Então Pedro Vaz está escrevendo tudo isso daí para nós. Os pelos do corpo são um signo de virilidade para os europeus. Ao se depararem com os índios imberbes, alguns filósofos acharam que isso era mais uma demonstração da suposta inferioridade dos habitantes da América. Homens sem pelos, segundo esses pensadores europeus, seriam incapazes de dominar a natureza e de construir cidades modernas e prósperas como as europeias. Então olha só, galera, o português chega aqui no Brasil, não vê barba. Isso era a concepção de ser alguém inferior. Vocês perceberam que a barba está na moda hoje? Não é porque eu estou com a minha, não. Eu só não estou com ela porque eu não cortei o cabelo. Mas cortando o meu cabelo, tchau, barba. Mas vocês percebem isso daí? Não está na moda ser barbudo? E barba representa virilidade? O europeu, quando chegou no Brasil, teve isso. Não via pelo no rosto, no corpo, então é alguém inferior que não pode construir nada. Isso perpetuou até hoje na sociedade e as pessoas, infelizmente ou felizmente, ainda continuam lançando essa ideia que negro e indígena é alguém que está abaixo, é alguém inferior e não merece respeito. Não só eles dois, mas você tem a figura do homossexual, da mulher, e isso foi criado, infelizmente, culturalmente e perpetua até hoje. Então, galera, vamos, olhando para a nossa realidade, tentar mudar tudo isso daí e nos encontrar futuramente nas nossas aulas, nas nossas lives e fazer uma discussão em relação a essa cartinha aqui de que quem tem pelo é alguém superior. Então, valeu, galera, até a próxima, bons estudos, valeu!